Muito bem, são 7 horas e 59 minutos, já voltamos com o Folha no Ar, sempre ao vivo, sempre agradecendo aí a você, essa audiência, esse carinho, é pelo rádio, é pelo Face, YouTube, Instagram, né, onde os downloads também de podcasts, os assinantes da Plena TV, o nosso carinho também, claro e evidente, toda a nossa gratidão. Aliás, falar em gratidão, meu caro Arnaldo e professor Rodrigo Martins, hoje a UENF está fazendo 29 anos, exatamente hoje, né, a UENF completa 29 anos e pela assim, a luta de cada um ali, não vou citar nomes evidentemente, o início formal da instituição foi hoje, num dia como hoje. Então, fica aqui a nossa gratidão, acredito que de todo cidadão campista e da região toda, enfim, pela nossa UENF. Ao Darcy Ribeiro, né, que é o cara que, né, lutou por aquilo, né, como ninguém, e tantos outros. E se a gente citar nome, já era. Quando enumera, a gente falha. Então, vai aí o meu agradecimento como cidadão, como pai de 3 filhos, já avô de 2 netas, e, claro e evidente, né, todo o nosso carinho, o nosso respeito pelos docentes, pelos que batalharam mesmo para criar e fundar essa que é uma instituição que só nos dá orgulho, que é a UENF. Parabéns aí pelos 29 anos a todos, toda a equipe de apoio, a todo mundo, o nosso carinho, e eu falo em nome, claro, né, eu falo em meu nome, mas tomo a liberdade de falar em nome do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Que outros 29 anos também venham com tantas glórias e êxitos quanto esses que passaram. E que eu esteja aqui fazendo o programa ainda para parabenizar. Professor, voltamos com o Rodrigo Martins, coordenador do Grupo de Trabalho de Inovação da Firjan, professor Você é professor também de telecomunicações no IFE? E, dentre outras coisas, nesse currículo vasto aí, longo, a gente tem o prazer de receber aqui o Rodrigo Martins, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, e ainda com o apoio de Green Energia Solar. O Arnaldo, se me dá licença, só para eu refazer aqui o gancho do bloco passado, que o senhor falava sobre a questão de, pode bater a nossa porta, você que é empresário, industrial. Eu já logo me lembrei aqui de uma indústria de produtos de limpeza que tem em Campos, a Limpil. Estou fazendo jabá hoje, mas ainda não, são referências de emprego e de renda para o nosso município. E lá eu vejo a tecnologia que ele usa, ele falou, Cláudio, eu precisava fazer a minha garrafa com o tamanho que eu queria, do formato que eu queria. Eu comprei uma máquina, então quer dizer, eu acho isso legal, o empresário acreditar na nossa cidade, né, e buscar caminhos tecnológicos que encurtem aí esse prazo para o sucesso. E aí, como é que é, quando o senhor fala, bate a nossa porta para pedir orientação técnica e inovadora, qual porta? Do IFE, do Firjan, dos dois? Como que funciona? Todas as portas que a nossa região traz de oportunidade para o empresário, né? Hoje eu estou aqui com o chapéu da Firjan, o meu relacionamento com a Firjan, ele vem muito mais antigo do que eu sou professor no IFE, né? Eu sou professor do Instituto Federal há 10 anos, 2012, né? Quando eu retornei para Campos, sou campista, né? Nascido aqui na cidade, criado aqui, estudei, fiz meu ensino fundamental, fiz minha escola técnica, né? O meu ensino técnico no IFE. Depois fui fazer engenharia no Rio, né? Fiquei por lá, empreendi, e nessa época que eu empreendi, né, tive empresa incubada, na incubadora lá da UFRJ, e depois saímos da incubadora, fomos para o centro da cidade, e foi daí que veio meu relacionamento com a Firjan, né? Eu comecei a buscar
tanto o Sebrae, né? Fiz muitos cursos no Sebrae também, que é outra instituição também importante do ecossistema. E aí comecei a frequentar a Firjan, cursos da Firjan também, me envolvendo cada vez mais, virei conselheiro, na época ainda morava no Rio, né? E aí quando volto para Campos, ajudo a criar aqui um grupo de jovens empresários dentro do âmbito ali da representação do Norte Fluminense aqui da Firjan. Em paralelo aí, quando passei aqui para o IFE para ser professor, e imediatamente pelo meu perfil acabei caindo no projeto de criar o polo de inovação do Instituto Federal Fluminense. Então a gente acaba tendo vários chapéus aí que se complementam, né? Porque o fato de hoje eu participar ali como conselheiro na Firjan, né, de forma gratuita, a gente não ganha nada para isso, na verdade a gente está ali como sociedade civil organizada, né, para ajudar exatamente a gente melhorar. E na posição que eu tenho hoje também lá na coordenação de inovação junto com o professor Henrique, né, que é o nosso diretor, o professor Rogério, Juliano, como já citei, né, o nosso reitor, o Jefferson também, que apoia a nossa iniciativa. Então, isso tudo acaba sendo, eu permeio também, faço parte, né, do comitê de inovação tecnológica, de inovação, enfim, da Prefeitura de Campos, que também é importante, é um ator, o poder público é um ator importante na promoção da inovação, e a gente vem vendo a abertura, né, a vontade das prefeituras, dos governos também de estar inserido e incentivar essa inovação, porque no final das contas é mais emprego para o município, né, é mais renda para o município, é o município conseguir vender para fora. Ele traz, né, recursos, tanto financeiro quanto recursos humanos. Isso é muito importante para a economia do município, para o crescimento do município como um todo. Então, a gente fala da tripla hélice, né, que é o poder público, a academia e a empresa. Porque quando a gente fala em inovação tecnológica, a inovação acontece dentro da empresa, na indústria. Quando a inovação tecnológica, inovação é diferente, né, é diferente de invento. Você tem excelentes inventos interessantes, né? O cara inventou uma vez tem uma patente disso, né? É um sapato que tem um cabo atrás. Para quê? Para a mulher ir lá, ó, um sapato de mulher para a mulher pegar com um cabo e matar a barata. Mas isso é um invento, está lá na patente. Você já viu isso vendendo em algum lugar? Eu nunca vi isso vendendo. Então isso não é uma inovação, isso é um invento. Alguém inventou, achou que podia ser útil, patenteou, mas nunca saiu ali, nunca virou um produto que é... Talvez, sei lá, será que a mãe do inventor comprou? Não sei, né? É uma história. Lá em casa, né? As morrem de surdez, pouco. Então é isso, a gente acaba tendo muitos chapéus, Cláudio, mas quando eu falo bate a porta, na porta da Tec Campus, bate na porta do IFE, a Firjan, o Senai, existe um Instituto Senai de Inovação, o ZISI, né? Que o próprio Senai tem vários institutos de inovação pelo país, credenciados como unidade Embrapa. A capital aqui no Rio temos unidade Embrapa também do Senai, né, que apoia aí as empresas. Então o empresário ele tem que buscar, né, ele tem que conhecer o que tem de oportunidade, e por isso o evento da Jornada de Inovação hoje, que a Firjan está promovendo em Campos, a partir das 16h30, né, tem que fazer inscrição, né, porque é um evento com vagas limitadas, o espaço lá é limitado. E amanhã em Macaé também teremos lá, vamos dizer assim, não é o mesmo evento, faz parte da jornada, com um formato mais específico ali para a região ali de Macaé. Agora, a gente falou no primeiro bloco, e vem conversando até agora, Rodrigo, sobre como os empresários de todos os segmentos podem se beneficiar dessa questão da inovação, mas tudo que é novo também apresenta risco. Quais são esses riscos e como trabalhar para mitigar os riscos em relação à inovação? Exatamente. O próprio modelo Embrapa, que a gente é uma unidade, quando eu falo, a gente IFE, né, ou os próprios institutos senais também que são, né, mas eu estou dentro de uma unidade Embrapa, né, profissionalmente falando. A gente diz que é exatamente isso. O objetivo dela e de outros programas de fomento à inovação, né, é um objetivo de compartilhar o risco com o empresário, de diminuir o risco dele em investir, né? Porque inovação, como você falou, Arnaldo, ela pode dar errado. Nem toda inovação é um sucesso. Eu estava brincando aqui mais cedo sobre os inventos, mas nem toda inovação, mesmo aquela que tem uma ótima intenção, que tem uma base, que foi estudada, ela pode, assim, também
dá errado. Não necessariamente toda inovação é um sucesso. E existe esse risco, porque o empresário ele tem o recurso dele financeiro, ele é um recurso suado, né, que ele conquistou ali com o resultado do seu negócio. Né? Então ele tem que saber muito bem onde aplicar aquilo ali, sob pena do próprio risco do negócio se manter. Então, quando ele vai inovar, por exemplo, riscos do investimento não dá o retorno que ele imaginou. Então, né, como você faz? É um mau investimento. Então, quando você tem, por exemplo, os fomentos para a inovação, e é importante destacar que aqui em Campos nós temos, né, o Fundecam Inovação, né, que ele trabalha exatamente no sentido, por exemplo, de financiar aquele empresário que quer contratar um projeto de inovação, seja com o IF, seja com os Institutos Senai, não importa, o empresário de Campos ele pode bater na porta e solicitar, né, aí do poder público, solicitar esse recurso apresentando o seu projeto, né, para ter um fomento, um financiamento para ele inovar. Né? Então isso é um destaque também importante da nossa região, é um pioneirismo, é um modelo pioneiro, né, que eu digo que já perpassa, né, governos, é uma política de Estado, no sentido, né, do Estado, do município de Campos. Né? Isso é importante, porque essas políticas elas não se encerrem num governo. Né? Então, é olhar para o que foi assertivo no governo anterior, melhorar aquelas coisas, aqueles pontos que precisam ser melhorados, porque a gente sempre pode melhorar, né? Dar uma nova cara, mas mantendo aí as oportunidades para o empresário inovar. Então, você obter um recurso financeiro, por exemplo, seja por um Fundecam inovador, por um projeto da FAPERJ, né, que várias empresas de Campos e região aqui estão tendo um sucesso enorme nos editais aí da FAPERJ, que tem vários editais abertos, inclusive editais para o agronegócio. Temos aí empresas, startups aí de destaque aqui na região que estão sendo bem-sucedidas com o apoio financeiro desses projetos da FAPERJ, agências como o FINEP. Então, o próprio evento, né, nós temos na programação do evento de hoje, da jornada lá na Firjan, no final, uma pincelada, né, para o empresário conhecer as oportunidades de financiamento que eles podem estar buscando, estar olhando para exatamente fazer isso que o Arnaldo falou, minimizar o teu risco, né, usar um recurso público que vai diminuir o risco daquele empresário investir, facilitando que ele procure aí, por exemplo, entidades como a nossa aí para inovar. Eu estava olhando as perguntas do grupo, né, para trazer agora, a própria Silvana Venosa falava sobre isso, a questão de aportes financeiros para isso. Porque quando a gente fala em inovação, eu estou falando de algo caro, eu acho que essa é uma preocupação de muito empresário quando vai tentar se adaptar a um novo modelo de venda, um novo modelo de percepção. E a pergunta dela, justamente nesse sentido que você falou, se você não acha que para as empresas do interior se beneficiarem com as novas tecnologias, não seria necessário ter um aporte a mais para essas empresas. Aqui você tem algumas linhas de crédito, como você falou, o Fundecam pode ter o apoio do Sebrae para orientar o que ser feito, mas nem sempre a questão da inovação quer também dizer que é um gasto alto, né? Às vezes são pequenas ações só para enquadrar uma nova realidade. Seria mais ou menos isso? Exatamente, porque inovação virou uma palavra da moda, né? Então, isso também acaba... O que é inovação, né? Então, ou seja, quem quiser estudar mais profundamente o que é inovação, né, tem uma definição, tem várias, né, páginas do Manual de Oslo, que aqui no Brasil ele é traduzido, né, pela FINEP, né? Então, quem quiser buscar na internet, Manual de Oslo, né, isso é um manual produzido pela OCDE, que já está aí na terceira ou quarta edição, enfim, se não me falha a memória, e ele traz ali várias conceituações sobre o que é inovação, né? E como o Arnaldo falou, você tem a classificação das inovações disruptivas, né, que são aquelas... Imagina quando você tinha o rádio e os caras inventaram a TV. Né, disruptivo. Né? E depois você vem com a invenção das empresas de streaming, né, como o YouTube. O YouTube não é a primeira empresa de streaming. Né? Existiram outras antes, mas o YouTube estava no local certo, na hora certa, porque uma das coisas imprescindíveis num processo de sucesso de qualquer novo negócio é o timing. Né? Muitas vezes você tem a tecnologia, está tudo ali, sabe o que tem que fazer, mas está no time errado.
aí você não é bem sucedido. Mas o outro que vem um pouco depois de você, ele é bem sucedido. Isso acontece, isso é muito comum, você tem vários exemplos aí. O próprio YouTube Posso falar um exemplo da música? Por favor. TikTok hoje que é o carro-chefe para quem quer fazer sucesso. Antigamente você ia para os programas de auditório, né? Chacrinha, Bolinha, Faustão, Luciano Huck. Hoje você faz o sucesso no TikTok, acabou. Você toca e fica esperando. Daqui a pouco a televisão vai te convidar para você já cantar como um grande artista. Outro dia eu estava fazendo uma aposta lá em casa, lá com o pessoal lá, que gosta desse forró e tal, esse negócio que eu também gosto. Se cantasse a metade da letra daquela música Hoje Vai Ter Cabaré. Hoje vai ter cabaré. Você sabe, já ouviu essa música? Não. Se você ouvir, depois você vai prestar atenção. Alguém consegue cantar a letra dela toda? Não. É só o refrãozinho. É o time. O cara pegou o time ali no TikTok e já era, foi embora. Na proporção de indústria, comércio. Ele é uma indústria fonoaudiógrafa. É isso aí, a revolução da tecnológica, né? Ela vem aí e quando você acerta ali o gosto daquela geração, né? Você tem ali vários tipos de aplicativo, de redes sociais, algumas mais focadas nas gerações mais novas, né? Eu me lembro que quando eu entrei para a faculdade lá no Rio, fui estudar lá na UFRJ, fazer engenharia elétrica, eu cheguei lá na faculdade em 96, né? E eu já gostava muito de parte de computador, tinha aprendido já algumas linguagens de programação e fui fazer engenharia elétrica, né? E aí a gente chegou lá, eu fui introduzido ao e-mail, cara, tem noção disso? 96. Eu me lembro de ter chegado pro rapaz lá da informática do laboratório, falando, vem cá, eu vou conseguir mandar uma mensagem para qualquer pessoa do mundo instantaneamente? Olha só, né? E isso é em 96. E hoje, eu conversando ali com o meu filho, com amigos dele, e-mail, cara, isso é coisa do passado. Então, a tecnologia hoje ela evolui numa velocidade tão grande, né? Mas o e-mail, obviamente, não é do passado, né? Ele é muito importante, é o principal canal de comunicação corporativo, né? Quando você precisa, né? Mas está se revolucionando, né? Porque muitas empresas hoje já migraram para aplicativos de troca de mensagem, enfim, de atendimento ao público por meio desses canais. E a tecnologia é isso aí, ela vai evoluindo e novas tecnologias surgem. E se o empresário não tiver de olho, né, nas tendências tecnológicas, que é um dos assuntos que nós vamos tratar hoje no evento de Jornada da Inovação, lá na Firjan, ele pode ficar para trás, ou então ele pode perder uma oportunidade de sair na frente, de ter o seu diferencial competitivo. E voltando para o assunto da questão da inovação, né, que foi a pergunta aí da ouvinte, é verdade, você tem às vezes inovações disruptivas, como eu falava no início, mas você também tem aquela inovação de processo. Às vezes não é um novo produto, mas você melhorou o seu processo ao ponto de você consumir menos. Ou seja, você está sendo mais eficiente, você está sendo mais sustentável. Eu acredito muito na sustentabilidade, onde você tem o tripé, né, ou o quadripé, né? Tem que ser ambientalmente correto, socialmente justo, culturalmente aceito e economicamente viável. Nós nunca podemos esquecer da economicamente viável, porque se não é economicamente viável, não é sustentável. Se não é economicamente viável, alguém paga essa conta. É importante e deixa de ser sustentável. Alguém vai pagar essa conta, né? Então, a sustentabilidade ela tem que olhar nesses vários nortes e na inovação você pode ter uma melhoria, por exemplo, de marketing. Você tem inovação de marketing. O Manual de Oslo hoje ele traz, inclusive, a definição de inovação de marketing. Você tem inovação organizacional, gente. Às vezes uma empresa ela tem um bom produto, tem um bom canal de vendas, mas ela está organizacionalmente pouco eficiente. Então, se ela melhorar uma estrutura organizacional ou uma estrutura de marketing, talvez ela não esteja sabendo comunicar da melhor forma, ela pode inovar no marketing também, né? Eu posso pegar alguma aplicação de uma tecnologia que não é feita na minha indústria, entender como eu posso trazer para o meu negócio e aplicar. Isso não deixa de ser uma inovação. Não é uma inovação mundial, uma inovação local. O meu concorrente usa, eu vou usar. Isso não deixa de ser uma inovação dentro da própria organização. Então, você tem diversos tipos de inovação e para cada tipo de inovação e necessidade, você tem o melhor canal de fomento, né? É isso que a gente diz.
Vamos olhar o que você precisa para entender qual é o melhor canal para te auxiliar, né? Para diminuir o seu risco, para te ajudar no processo de inovação, né? Então, esse é o papel não só do Polo de Inovação, da Firjan, por meio lá do Senai, da Tech Campus, que é um ambiente fantástico. E é o que eu digo, aqui na nossa região nós temos um potencial fantástico de nos tornarmos, estamos nos tornando, né, destaque a nível nacional, inclusive na produção de tecnologia, de ciência, né? Tem várias startups de campus que estão obtendo êxito, prestando serviço para fora da nossa região, trazendo riqueza para cá. E isso tudo não acontece da noite para o dia. Acontece, né, com a presença do Instituto Federal Fluminense, com a presença da Firjan, do Senai, que também faz um trabalho belíssimo na capacitação, formação de mão de obra técnica e tecnológica, né? Na presença da UENF, que faz 29 anos, e eu particularmente, logo quando eu fui para o IFE, que eu fui trabalhar no Polo, eu estive presente ali nos 20 anos da UENF, tive o prazer de estar numa foto lá na Tech Campus, e num livro que foi lançado sobre os 20 anos da UENF, então parabéns aí para a UENF, né, depois de 9 anos, o ano que vem 30 anos, né? Olha que bacana. Então, isso não acontece da noite para o dia, isso perpassa governos, isso é uma política para ficar, né? E tem que ser valorizado. Todas as instituições que estão aqui, nós temos também a presença aí de várias outras instituições públicas e privadas, não vou ficar citando nomes aí, senão daqui a pouco a gente acaba esquecendo alguma, mas essas instituições, elas vão trabalhando, vão cooperando, nasce a Tech Campus, que é a nossa incubadora, vem o Polo de Inovação, vem outras instituições que também estão trabalhando em empreendedorismo, inovação. Isso tudo é o que a gente chama o ecossistema de inovação, o próprio Sebrae também tem um importante papel, e a prefeitura. Então, hoje nós temos um grupo de trabalho a nível municipal também, que a gente atua de forma cooperada, em conjunto. Então, esse é o que a gente chama do grande, né, ecossistema de inovação, que ele vai cada vez mais melhorando, atendendo a população, atendendo as empresas, e ele vai se profissionalizando, ele vai se constituindo como um corpo, né? Formal, onde as pessoas têm um local para procurar e ser atendida. E é o caminho natural da gente estar fortalecendo a região com um parque tecnológico que já existe, já foi criado. Então, é um processo natural de evolução desse ecossistema de inovação, dessa cultura de inovar que a gente precisa incentivar e de empreender, né, também, que tem tudo a ver aqui na nossa região. Rodrigo, eu vou mudar um pouquinho a pauta, mas dando continuidade a esse assunto de inovação, porque nós estamos passando por um momento de mudança na questão de comunicação, de tecnologia. Tem até uma pergunta aqui do Maurício Batista, né? Só que agora sumiu aqui, ele falando sobre essa questão do acesso à informação, o quanto que isso é diferente, inclusive a desigualdade no acesso à informação. E nós estamos passando por um momento de mudança, de alteração com essa questão da chegada do 5G, já em algumas capitais do país, já em funcionamento. Quanto que essa nova tecnologia, essa nova ferramenta de tecnologia vai impactar diretamente nesse ambiente de negócio que nós estamos conversando? Nessa questão de inovação, nessa questão das empresas se adaptarem a essa nova realidade, a uma sociedade hiperconectada. O que esperar a partir do 5G para o pequeno comerciante? Para quem está aqui ouvindo a gente agora, que acabou de levantar a porta da sua loja, que já está aqui tradicionalmente no centro, tradicionalmente no interior. O que ele pode esperar de inovação a partir dessa tecnologia? Então, o 5G é uma tecnologia de infraestrutura básica, né? Você precisa dessa infraestrutura para que novos negócios, novas oportunidades possam ser construídas em cima dessa tecnologia base. O 5G em si não vai fazer nada, né? Eu me lembro, a gente estava conversando uma vez sobre o 5G, estava se discutindo o calendário de implantação do 5G e, né, um repórter até foi me entrevistar e tudo. Aí ele falando, uma vez eu fui entrevistar uma pessoa, a pessoa disse, 5G eu já tenho no meu celular. Não, o celular dela já tinha capacidade para 5G. Ela pagou mais caro pelo celular, só que não tem rede 5G, então não vai funcionar. Está ali, ele está preparado para. Então, o 5G, o pessoal precisa entender que ela é infraestrutura base. Por isso, da importância do leilão, né, que foi feito ano passado, foram quase 50 bilhões de reais, né, fantástico, né, esse leilão das radiofrequências.
E agora é implantação, né? Nós estamos aí no calendário de implantação, como o Cláudio falou, né? Brasília já começou, outras capitais já estão entrando, tem várias entrando hoje, algumas para setembro. Então o comerciante, ali, o empresário aqui da nossa região, ele precisa entender que é uma tecnologia de infraestrutura. O que virá com essa tecnologia são as diversas possibilidades de novos negócios que podem surgir dali, né? Por exemplo, a principal benefício da tecnologia 5G, né, para mim, e não só para mim, mas outros especialistas na área, porque eu nem sou especialista em 5G, né, a gente conhece porque trabalha na área e tudo, mas é a latência, né? O que é a latência? É um parâmetro, né, que mede o tempo de resposta. É muito mais rápido, tá? É muito mais rápido que a tecnologia 4G. Então ela vai permitir aplicações que essa latência, que é o tempo da informação sair daqui, chegar até o usuário, isso vai diminuir demais. Então, hoje, por exemplo, com a latência muito baixa, você pode, por exemplo, parte da inteligência não precisa rodar, por exemplo, no celular, ela pode rodar na nuvem e voltar, porque é tão rápido. E não é que ela seja rápida, a latência, o tempo de ir e voltar diminui, né? A banda larga vai aumentar, sim. A gente vai ter uma sensibilidade, uma sensação de uma velocidade maior, vamos ter, mas o principal é a latência. Então, por exemplo, aplicações médicas, né? Você tem uma gama de tecnologias que tem empresas, startups aqui da nossa região que estão trabalhando, por exemplo, em parceria com outras empresas de fora, no desenvolvimento de tecnologia de telemedicina. E com o 5G isso é fantástico, porque você vai conseguir tirar o gargalo, muitas vezes, que é o gargalo que a gente estava conversando aqui, de cair a internet e tudo, que às vezes é o gargalo da infraestrutura, né? E o 5G, ele quebra isso, ele acaba com esse gargalo, possibilitando, por exemplo, diversas aplicações que para telemedicina hoje ainda não são possíveis por conta da infraestrutura, não por conta da tecnologia. A tecnologia está pronta, mas a infraestrutura não estando pronta, o gargalo é a infraestrutura, né? Então, por exemplo, toda a parte de conectividade, o empresário pode ter o seguinte: cada dispositivo no processo dele, o estoque dele pode ser controlado em tempo real, a automação do processo de venda dele. Existem diversas possibilidades, né? Você rastrear a venda do produto desde a origem. Se você é um empresário que vende, por exemplo, verduras e legumes, você tem um hortifruti, né? Com essa tecnologia fantástica que a gente tem aí, outra tecnologia que está vindo junto, que é o blockchain, que o pessoal fala muito de Bitcoin, que é o que mais sai na mídia, mas a tecnologia por trás, que é o blockchain, é fantástico. Você tem uma gama de possibilidade de rastreamento de produtos, para você saber, olha, eu estou tomando um cafezinho, que o Cláudio aqui trouxe para mim, obrigado, Cláudio, que foi de um pó moído, de uma fazenda do Espírito Santo, e eu consigo rastrear isso, e isso agrega valor naquele produto que é comercializado pelo comerciante ali daquele local. Então, a integração, a interconexão de dispositivos, de tudo quanto é a possibilidade, que é o que o pessoal chama de internet das coisas, que é outra tecnologia que a gente vai estar chamando a atenção hoje no evento lá da jornada de inovação. Então, abre-se uma gama de possibilidades aí, Arnaldo, o 5G para novos negócios e para você empreender. Bom, você falou tanta coisa aí, recentemente eu conversava com o Anthony, repito aqui. Sim, professor, meu amigo, colega lá. Melhor coisa. Aí cheguei a casa, estou lá vendo no aparador da sala lá uma foto dos meninos, meus gêmeos, que se formaram aqui pelo João Marcelo Martins. Aí o João Brito falou: pai, aqui, ó o cara que você entrevistou hoje está aqui. E mandei para ele. Falei: rapaz, eu nem te conhecia e não lembrava, ligava o nome da pessoa. Mas assim, e eu fui pesquisar muito, a gente acompanha muito essa coisa de 5G, até mesmo para transformar aqui. Tentar, não é só transformar a nossa rádio, como você falou, várias rádios estão transformadas já. Mas o que a gente quer aqui é sair primeiro, sair na frente. Então eu já vivo pesquisando essa coisa de 5G para saber o que a gente pode melhorar aqui no dia a dia da gente, da emissora de rádio. Então eu fiquei muito atento à entrevista dele, aprendi muito, mas eu fiz uma pesquisa e assim, até 2027
né, deve concluir, deve ter um atrasozinho aqui, outro ali, mas a previsão, pegando assim um pouco do que você falou, do Rio de Janeiro chegar agora para o finalzinho de setembro, porque houve um atraso, um delay aqui primeiro foi na licitação da banda 3,5 GHz, né? Porque hoje a internet usa uma banda mais baixa. E essa banda larga aí vai embora. Só que para propagação das ondas ela é muito pequena, né? Então eu comparei até com o rádio aqui, ondas médias, que era a rádio AM, que nunca existiu, sempre foi OAM, aí nós demos o apelido de AM, né? A amplitude modulada, para ficar bonito. Não tem nada de amplitude modulada, é ondas médias e acabou. Tinha ondas curtas, que aí tinha aqui em Campos a Rádio Cultura, e tinha ondas tropicais, que aí você ia no Japão, né, com ondas tropicais. Então, essa faixa de 3,5 GHz possibilitou essa velocidade, e a questão da latência que você falou, da telemedicina, tem um exemplo que o professor citou, e ele disse, cara, o médico vai lá, faz uma incisão num paciente por telemedicina, e fica olhando, não cortou, aí ele vai dar outra incisão, mas já tinha cortado, só que a resposta não havia chegado para ele. E agora vai chegar na hora, cortou, chegou. E o Elon Musk, que eu diga, está na frente aí com seus carros autônomos. As máquinas agrícolas já são por telemetria, já são via satélite. 5G, isso vai naturalmente ter uma latência zerada, praticamente, né? E muito melhor. Aí cabe a nossa velha e querida pergunta: para Campos dos Goytacazes, cidade com 500 mil habitantes, é 2024. Até 2024, se não me falha aqui a memória. E aí cai para a cidade com 200, com 100 e com 30 mil habitantes, depois, né, enfim. Mas a verdade é que vários aparelhos não estão preparados para receber essa tecnologia ainda. Nós tivemos aqui, por exemplo, durante a entrevista, dois exemplos de ouvintes que estavam viajando, um em São Paulo e um em Brasília, que já tem 5G, e falaram, não senti diferença nenhuma. Pode ser o aparelho. Então, como é que vai ser esse processo todo, professor? Como é que você imagina isso tudo no Brasil? Eu acho que é natural, o processo de evolução natural, ele não ocorre abruptamente, né? Ele ocorre com a adoção paulatina da tecnologia, né? Cada vez mais o usuário vai comprando. Por exemplo, né, a questão do aparelho, sim, é verdade. Então, como você resolve? Tem jeito, você vai ter que trocar o seu aparelho, né, por um que esteja habilitado para o 5G. Tá? Então, você não vai trocar naqueles mais aficionados e que tem aí um recurso financeiro aí que possa trocar um celular mais frequente, assim que tiver, ele vai, não, eu já quero que o meu tenha, como eu falei, né? Às vezes o cara já tinha um celular com 5G e não tinha 5G ainda no Brasil, então, mas já está preparado, né? Tem esse DSS, né, que é um 5G, não é puro, chamado puro, isso, né? E aí tem aí o pessoal, né, próprio governo em tratativas com as fabricantes de telefonia, não vou ficar falando marca aqui, mas para exatamente ter o 5G nativo, que é o 5G que vai ter maior desempenho, maior performance. Assim, para o usuário que utiliza o celular hoje e tem uma boa internet e tem as aplicações típicas aí, ele não vai sentir tanto assim, vamos dizer, né? Ele vai sentir que quando ele for, por exemplo, na rua que tiver o 5G funcionando, aí talvez ele tenha um desempenho, né, que surpreenda ele. Mas no dia a dia, para as aplicações que a gente usa, dificilmente o usuário vai sentir, olha que grande melhora do 5G, né? Por exemplo, o grande aplicativo que a gente usa para mandar uma mensagem, né? Isso não vai ter um desempenho afetado, assim, olha que desempenho melhor do aplicativo de mensagem, não vai mudar. Talvez você assistir um vídeo na rua tenha um desempenho melhor, talvez. O que a gente vai sentir é nas aplicações, e muitas vezes você nem vai saber que é por conta do 5G, né? A tecnologia, ela vai acontecer, ela vai chegar para a gente, e você vai esquecer que, na verdade, você tem aquilo ali porque você tem uma infraestrutura de 5G. O público, em geral, depois que acabar
essa onda aí de notícia 5G, que é a novidade, tá? Né? Quando entrar no dia a dia, vai entrar em operação diversos, por exemplo, soluções tecnológicas, internet das coisas, telemedicina, tudo mais. O seu médico vai estar em outro lugar, vai poder acompanhar seu exame em tempo real, vai poder fazer uma cirurgia. Isso tudo vai entrar no cotidiano e muitas vezes as pessoas não vão nem lembrar que, olha, isso está acontecendo aqui hoje, é por conta da infraestrutura base do 5G que está aí para a gente utilizar. Como você mesmo falou, você não é especialista, né? Mas tem algumas perguntas aqui do grupo em relação a essa questão do 5G. E vou trazer primeiro do Felipe Quintanilha. Prezado Rodrigo, na sua opinião, quando efetivamente o 5G real estará disponível em todo o território brasileiro? Ou melhor, quando efetivamente estará disponível para cidades fora das regiões metropolitanas? Aproveitando o ensejo, o convidado enxerga algum impacto do 5G no uso residencial a ponto de impactar nos pequenos e médios provedores de internet, ou realmente o impacto deve ser para a conectividade de equipamentos, a chamada internet das coisas? Bom lá, agradeço a pergunta do Felipe. Sobre essa questão de disponibilidade 5G, né, tirando as capitais, isso está no cronograma, eu não vou lembrar de cabeça, né? O próprio Cláudio falou aqui, né, trouxe aí que... Rio, final de setembro. Não, mas para Campos, por exemplo, final de 2024, tudo, né? Então, existe um cronograma, né, que foi definido na época da licitação, que a gente espera que seja respeitado, né? Atraso, obviamente, pode acontecer, então a gente espera que essa tecnologia venha aí ao longo dos próximos 2 anos. Né? E com relação ao residencial, eu nunca digo assim, vai substituir a internet clássica ou não. Eu acho que vão conviver, eu acho que vai continuar convivendo, né, a internet, por exemplo, a cabo, a fibra, né, que chega na sua residência. A fibra tem um papel importantíssimo também, as velocidades que a gente consegue com a fibra ótica também são muito altas. Né? E eu vejo muito a aplicação do 5G, como ele colocou, né, na interconectividade dos equipamentos. Né? Hoje em dia, né, as casas estão se automatizando, né, os produtos para automação residencial estão aí, integração, você tem diversos, né, aplicativos aí de assistente, né, você tem o aplicativo do Google, da Amazon, né, o Alexa e tudo mais. Eu não posso nem falar aqui, né, porque senão vai ativar na casa dos ouvintes aí. Então, essas tecnologias que é de internet das coisas, né, que a cada ponto da sua residência ela está conectado, né, e isso aí traz realmente, o 5G ele traz várias outras possibilidades que hoje você não tem. Então, a interconectividade de dispositivos, né, isso vai tornar, isso vai revolucionar, vai tornar, né, vai evoluir, né, esse processo nosso das coisas conversarem com coisas, né, a internet das coisas. Né, então, isso permite que você tenha dispositivos simples com uma boa conectividade. Então, você não precisa ter um dispositivo caro com grande poder de processamento, não. Ele é um dispositivo simples e todo o processamento é feito em nuvem. Por quê? Porque a conectividade vai ser tão rápida, né, a latência é tão lenta, e a largura de banda está aí, que aquele dispositivo responde instantaneamente, mesmo não tendo ali um alto poder de processamento. E quando você tira, né, o alto poder de processamento, necessidade de memória e tudo, você diminui o custo desse dispositivo. Então você vai ter uma quantidade de dispositivos mais simples, que tem um custo menor e que tem a capacidade de se comunicar com uma inteligência que está em nuvem. E com uma inteligência, que é uma outra tecnologia que está aí, que é a inteligência artificial, que vai aprender o teu hábito. Então a gente diz, hoje a inteligência artificial sabe mais sobre mim do que a minha mulher. Talvez não, né? Espero que ela não esteja... Arrumando confusão logo cedo. Eu acho melhor você falar da sua mãe, da sua vovozinha. É verdade, quem tiver, fala, no México isso não. Rodrigo, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo aqui. Queria voltar depois, deixar espaço para você fazer aquele serviço, convidar o pessoal para o evento de logo mais. Passar local, horário, mas antes, tem outra pergunta aqui, já que a gente está falando ainda de 5G, tem outra pergunta aqui no grupo que vejo como pertinente, acredito também para os nossos ouvintes. Nós estamos falando de uma mudança exponencial na questão da internet, um novo paradigma para a questão da internet, em questão de velocidade, como você mesmo falou, a internet das coisas, que as coisas comunicam, enfim. Mas o Elias Rocha Gonçalves coloca o seguinte: como falar em 5G
com falta de cobertura ainda nas cidades como Cardoso Moreira, Casimiro de Abreu, entre outros pontos, inclusive aqui mesmo de Campos, se a gente for falar lá das divisas, né, Santo Eduardo, Santa Maria, não chega nem a internet simples. O que fazer para que estas cidades possam ser atendidas e incluídas no mundo digital, na sua opinião? Então, eu acredito, tá? Isso aí é opinião, né? É opinião, né? Que o leilão, por exemplo, 5G, ele foi pensado para tentar resolver esse problema. Né? Porque quando você firma um compromisso em leilão, né, tá ali, você tem que cumprir. Né? As empresas, a princípio, né, pagaram pelo leilão, né, o governo, né, arrecadou aquele recurso para investimentos, e é uma forma de você corrigir esse problema, né, da falta da infraestrutura chegar. Porque é que nem energia elétrica, né, a universalização da energia elétrica. Muitas vezes não compensa para a concessionária de energia levar toda uma infraestrutura elétrica para uma região que tem uma baixa densidade demográfica, poucas pessoas, porque não é economicamente viável. Mas se isso não for concebido num plano maior, elas vão ficar de fora, porque ele não vai expandir para lá. Né? É que nem quando eu falo de eficiência energética, né? Que a gente pode melhorar os processos, por exemplo, de indústria, de empresa, só diminuindo, ou não diminuindo o consumo, mas diminuindo o desperdício, sendo mais eficiente de forma energética, né, falando. Né? Se a gente tem a oportunidade de mudar, né, toda uma série de setores dentro de uma empresa, mexendo na eficiência energética, se eu não aproveitar para mudar tudo num pacote só, se eu deixar as coisas que são mais caras de investimento para serem feitas depois, eu não faço. Por quê? Porque se eu fizer agora, numa análise de retorno de investimento, eu tenho um retorno de investimento bom, talvez com uma taxa menor, mas eu estou eficientizando tudo. Agora, se eu faço uma parte que eu tenho um investimento menor, e aí porque eu estou investindo em áreas que vão me dar maior retorno, então eu vou diminuir meu investimento e vou deixar aquelas que me dão menor retorno para depois. Eu dificilmente vou fazer essas que dão retorno depois, porque na hora que eu tentar fazer as que dão menos retorno depois sozinha, elas não vão ser tão economicamente viáveis, né, no sentido de atratividade para você investir. Então, quando você faz o leilão, né, agora, onde você impõe, olha, você vai pegar o filé mignon, mas você tem que pegar esse pedaço aqui que é mais duro, né, da carne. Então, você coloca num pacote. Agora, obviamente, tem que ser fiscalizado depois para saber se as empresas vão cumprir com os acordos de levar a internet, inclusive, para essa região. Então, no pacote, se eu não me engano, cidade acima de 600 habitantes, tem que ter o 4G no final lá. Então, eles pensaram nisso também, né? Talvez eu não vou ter o 5G, se a minha cidade tem menos de 30 mil habitantes, mas vai chegar o 4G, que vai ser obrigado. Então, o leilão acaba corrigindo essas distorções, né, do acesso à tecnologia, à informação, né, do acesso à conectividade. Então, é o que a gente espera que aconteça. Agora, tem que haver fiscalização para ver se as empresas realmente vão cumprir tudo aquilo que ficou acordado lá na hora que elas ganharam ali o leilão, né? Nogueira, já são 8h41, deixa só o espaço aqui para o Rodrigo convidar, falar horário, como faz inscrição para o evento de hoje na Firjan. Isso, a inscrição ela pode ser feita lá pelo site da Firjan, né, que tem lá a programação do nosso evento de hoje, na seção de eventos lá do site da Firjan. Ele acontece hoje às 16h30, é um evento presencial, né, como vocês já comentaram. Ou então você pode também fazer a sua inscrição ligando para a Firjan. Agora eu não estou com o número aqui, teria que ver aí. Mas... Você colocou aqui na página aqui, ele não colocou vagas limitadas, mas colocou o link, inscreva-se e também a programação. Isso. E amanhã, né, para o público que tem uma possibilidade de estar em Macaé, amanhã também teremos a versão desse evento lá em Macaé, com um foco mais na parte de Open Innovation. Lá temos grandes empresas que têm programas de Open Innovation, inovação aberta, em parceria com empresas de base tecnológica, em parceria com a academia. Então vai ser bem interessante. Não é um evento duplicado, né? Tem conteúdos que serão o mesmo, por exemplo, o conteúdo sobre
as tendências tecnológicas, que é um conteúdo bem bacana que nós estamos trazendo aqui na Firjan, pela Casa Firjan lá do Rio. Então teremos palestrantes aí para falar sobre as tendências tecnológicas, tanto aqui em Campos quanto em Macaé, né? Então, às 16h30 hoje, quem puder. 16h30 hoje, só com a inscrição online primeiro. Isso, porque são vagas limitadas, né? Vai ser no auditório ali da Firjan, para quem conhece ali onde o pessoal faz, né? Aquela baliza ali. Perto da Praça ali. 5 de Julho, ali na 28 de março. Isso ali. Exatamente. Ali nem é 28 de março, se for falar ali é Oswaldo de Melo. Oxi. Mas vamos deixar como 28, lá perto da estação. Antiga, em frente à educação, a Secretaria de Educação de Campos. Isso, exatamente ali do ladinho do Senai. Ali. Tem como errar, não. Meu caro Rodrigo Martins, muito obrigado pela sua presença. Um prazer enorme poder recebê-lo aqui. Melhor ainda em poder a gente ouvir aí e saber que a gente tem esse potencial todo e que precisa, né, ser divulgado, e a gente está aqui para isso. Recentemente eu estive lá na Codim. A Codim em Campos, a gente fica achando que não funciona. Tem muita coisa lá, tem muitas indústrias. Eu inclusive visitei uma indústria de cimento e cal, um cimento já pronto para reboco, aquela coisa toda. Lá o couro está comendo. Claro que a gente gostaria que tivesse, mas tem todo um processo político, de crise, de economia, e que não é o caso aqui de abordar agora. Mas sobre tecnologia, vocês estão disponibilizando aí o que há de melhor. Parabéns, muito obrigado pela entrevista e sucesso lá sempre. Tá, eu que agradeço aí mais uma vez, em nome aí da Firjan, o espaço cedido para a gente estar divulgando aqui o evento que é importante aqui para a região. Foi um ótimo papo aí com o Arnaldo, com você, Cláudio, Beto. Muito obrigado aí por nos receber aí e até a próxima. Neto. Opa, agradecer ao Rodrigo. Aí no próximo bloco a gente faz um apanhado aí das notícias, que o negócio está quente agora, hein, Nogueira? Tá pegando ritmo. A partir de hoje, a campanha eleitoral fica oficialmente aberta, começa aí a propaganda eleitoral nas ruas, nos carros de som, nas internet, aquela coisa toda, e no rádio e TV, dia 26, sábado que vem. Ou seja, a gente aqui moendo para ajudar a justiça eleitoral. Todos nós aqui, ó, Betão, todo mundo. E a gente gosta muito de eleição. É uma maravilha, né? E programar cada spotzinho daquele. Só um minutinho. Existe um sorteio por ordem. Então, para cada bloco, existe uma ordem de você colocar. Aí você fala, ninguém vai fiscalizar isso. Ninguém vai ouvir isso. Troca de ordem para você ver como é que aparece um monte de fiscal. Grande abraço, professor. E aí, naturalmente, abraço lá o Jefinho, figura fantástica. Já chamo de Jefinho pelos contatos que a gente tem muito aqui, o Jefferson Manhães, reitor do IFE, e a todos os professores e diretores que lá acompanham aquela instituição. Muito obrigado. Valeu. São 8h46, mas é 1 minuto. Rápido intervalo, a gente volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Green Energia Solar.